Pessoas que tiveram a vida transformada por Deus, verdadeiras histórias de conversão rumo à vida, é isso que você encontra aqui no programa 180 Graus, o Ponto da Virada, que começa agora. Quando sentimos o toque de Deus na vida, uma mudança acontece. Surge à nossa frente possibilidades de felicidade plena. O toque de Deus restaura, renova, refaz. Hoje conheceremos uma pessoa que experimentou essa graça maravilhosa. Ela vai nos contar sobre essa mudança de 180 graus que lhe trouxe paz. É muito comum ouvirmos as pessoas falarem: Deus tem um plano para você. Mas hoje, olhando para trás, o Jean Cleudes Galhardo compreende que é exatamente isso que aconteceu em sua vida. Logo cedo, ele entregou seu coração para Cristo e assumiu um ministério de 5 anos tocando guitarra para um grupo musical na igreja. Entretanto, Deus ainda tinha surpresas para esse jovem sincero. E foi dentro de uma escola que ele teve uma revelação que transformaria completamente sua vida. O que será que aconteceu? Vamos conhecer agora essa virada de 180 graus em sua vida, porque o Jean está aqui com a gente hoje. Muito obrigado, Jean, por ter aceitado. Jean, onde você nasceu? Eu nasci em Cosmópolis. Nasceu em Cosmópolis, São Paulo. bem aqui pertinho do NASP, né? Então, Jean, fala um pouquinho pra gente da sua infância, contextualiza um pouquinho pra gente. A minha infância foi uma infância comum, uma infância muito boa. Cidade de interior, na época era bem tranquilo, hoje a gente não tem essa tranquilidade nem no interior mais, mas jogando bola, brincando na rua, tinha muitos amigos na escola, uma família grande, cheia de primos e tal. Então foi uma infância muito boa. Família toda em volta? Sim. E você tem lembranças boas da sua infância? Sim, muitas lembranças. Fala pra gente, qual era a profissão dos seus pais? Meu pai, ele era caminhoneiro, hoje ele é motorista de ônibus, e minha mãe dona de casa. Então também é uma família bem simples. E com relação a princípios, né? Base moral, princípios religiosos, que tipo de base você teve? Bom, minha família sempre teve uma base moral muito boa. Na época de minha infância, a família toda era católica, a gente frequentava a igreja católica, participava bastante, minha mãe dava aula de catequese, quando tinha procissão, essas coisas, a gente participava, aqueles enfeites que tem na rua, a gente acordava de madrugada para ajudar a enfeitar. Então, sempre participando. Isso, de que época mais ou menos? Você tinha quantos anos quando acompanhava isso? Eu era bem pequeno, 5, 6 anos, a gente já estava envolvido com a igreja, participando e ajudando. E o envolvimento de vocês continuou com a igreja católica? Até o início da minha adolescência, a gente ainda participava da igreja católica. Sua mãe sempre ativa? Sempre ativa, e depois essa atividade foi diminuindo, aí a gente virou aquele que o pessoal chama de católico só de nome, que só acaba não tendo uma religião, é que você pergunta, fala que é católico, fala que é... Agora uma curiosidade, Jean, você que sempre acompanhou sua mãe muito ativa na igreja, participando, ajudando, né? Como pessoa, individualmente, você se identificava, você gostava disso, você tinha seu contato com Deus ou você ia acompanhando sua mãe? Não, eu ia na onda, ia acompanhando. Era assim, até meio rebelde, faltava muito das aulas de catequese, não gostava muito de... Era cansativo ir para a igreja, até aquela rotina toda, para mim, como criança, era cansativo. Esses eram seus sentimentos, né? Mas aí você disse que no início da adolescência... Então, aí no início da adolescência, minha irmã começou a participar de uma escola bíblica, de uma igreja evangélica, e aí ela foi definitivamente para essa igreja e começou a levar a família toda. Depois dela foi minha mãe, depois eu acabei assistindo alguns cultos e fui me entrosando com o pessoal e acabei indo para a igreja também. Mas quantos anos você tinha nessa época? Tinha 15, 16 anos. 15, 16 anos. O que aconteceu que daí você aceitou seguir um caminho, né, de uma igreja evangélica? Aí você se envolveu de verdade ou também só porque todo mundo da sua família estava indo, você foi? Eu comecei, assim,
por curiosidade. Ia, às vezes eu não queria ir, e aí a família toda ia, eu acabava indo também. Teve uma época até que eles iam para a igreja, eu ia para casa de um tio para não participar do culto. Depois voltei a participar dos cultos também. E aí fui fazendo amizades dentro da igreja e fui gostando do ambiente e Acabou ficando. Que tipo de envolvimento você teve lá na igreja? Então, comecei a participar de um grupo de jovens e aí eu sempre gostei muito de instrumentos. Não tenho muito dom para isso, eu nunca fiz aula, nada disso, era mais assim de curiosidade. Aí meu pai comprou um violão na época que eu falei que queria tocar violão, comecei a aprender assim com revistinhas de banca de jornal. E aí, nesse envolvimento com o pessoal, eles me colocaram num grupo que tinha lá e eu comecei a tocar guitarra. E aí fui aprendendo, fui desenvolvendo um pouco mais e fiquei lá por 7 anos com esse grupo. 7 anos? Nossa, ficou bastante tempo. Olha só, dirigindo os louvores ali na igreja. E o seu nível de envolvimento agora espiritual? Você se envolvia espiritualmente? Como é que era? Então, eu me envolvia, gosto muito de ler. Então, eu saía do culto, ia para casa, e antes de dormir eu ficava 1 hora, até as 2 horas, depois de culto, lendo a Bíblia, lendo livros, sintonizava em rádios evangélicas, ficava ouvindo os sermões dos pastores. Que legal, que interessante. Você chegou a se batizar nessa igreja? Sim. Se batizou lá, né? Membro assíduo mesmo da igreja. Mesmo. E em seguida, Jean, o que aconteceu, o que foi acontecendo que outras verdades foram aparecendo na sua vida? Não, eu sempre, sim, tive muita curiosidade, todo tipo de informação, sempre ouvindo, essa curiosidade de buscar coisas novas. E aí, com esse grupo, a gente começou a participar não só dentro da igreja, a gente começou a participar em outras igrejas também. Ah, tá. De várias denominações. A gente saía para cidades, conhecia as outras igrejas, tocava, tinha um entrosamento com o pessoal da outra igreja. E eu comecei a perceber a diversidade de religiões que tinha. Isso aí foi despertando uma curiosidade cada vez maior. Certo. Porque cada um fala que a sua é a certa. E agora? Onde que está a verdade? Começou a levantar essa dúvida. Qual que era a sua imagem, por exemplo, de outros cristãos, por exemplo, dos adventistas? O que você ouviu? Então, na época, eu conhecia muito pouco sobre a igreja adventista. A maior parte das vezes eu via sempre alguém falando contra a igreja adventista. Ah, é mesmo? Porque tem muitas diferenças na igreja evangélica, pentecostal, para a igreja adventista. E, assim, 7 anos sempre ouvindo aquilo que o pessoal colocava como uma verdade absoluta. E aí, quando vinha alguém falar sobre a igreja adventista, geralmente não era um adventista, era outra pessoa de uma igreja. E sempre falando negativamente. Falando negativamente. Coisas de que tipo, assim, Jean? Eu já ouvi até dizer que a igreja adventista era uma seita, que não acreditava em Cristo, que não aceitava o Espírito Santo e coisas desse tipo. Entendi. Tá. E aí, então, você, depois de passar a visitar essas outras igrejas, alguns questionamentos começaram a se levantar. Sim. E na sua vida, o que começou a mudar também na sua vida? Então, aí, na época, eu tinha terminado o curso técnico, estava trabalhando, tinha planos de fazer faculdade, mas uma família simples, a gente não tinha muito recurso. Aí, até que um dia, chegou minha irmã e minha prima em casa falando que tinha uma faculdade de engenharia próximo de casa e que elas estavam vindo para fazer inscrição, minha irmã para vestibular de pedagogia, minha prima para tradutor e intérprete. E aí perguntaram se eu não queria, era o último dia da inscrição para o vestibular. Aqui no NASP? Aqui no NASP. Em que ano que foi isso? Foi em 98. 98. Aí eu falei, vamos lá, né? Peguei, vinha, mas assim, meio de pouco caso, eu tava sem fazer nada, falei, vou lá. Você já sabia que era uma escola adventista? Já sabia que era uma escola adventista, mas não fazia ideia de como que era. Só tinha o nome, para mim só tinha o nome de escola adventista. Ah, tá. Você não conhecia? Não conhecia nada, não sabia nem direito a direção que tomar para chegar até aqui. A gente pegou o endereço, veio procurando e chegou, fiz a inscrição, fiz o vestibular, entrei pro curso. E aí no curso que eu comecei a conhecer um pouco da doutrina adventista. Então quer dizer que ainda deu tempo de você fazer a matrícula? Sim, era o último dia para inscrição no vestibular, aí a gente chegou, fez a inscrição. Nossa, aí, quase perdeu essa vaga. Foi, acho que 15, 20 dias depois já era o vestibular. Até eu falei assim, nossa, eu não estava preparado, foi de surpresa mesmo. Aí fiz, consegui passar, entrei pro curso. E aí comecei a frequentar.
E você que pensava, né, que adventista era só o nome da escola, começou a perceber o que dentro da sala de aula? O que mais me chamou a atenção, de cara, assim, foi o culto sempre no início da aula. Eu achava muito interessante, gostava, sempre tinha oração, tinha uma meditação, uma leitura. Alguns professores perceberam esse meu interesse, começaram a me colocar para ler, para participar do culto também. Agora, você, Jean, membro de uma outra igreja, participante, ativo, batizado, não passou pela sua cabeça, assim, em algum momento, coisa do tipo, eu vou ficar esperto aqui, porque não quero me envolver com esse povo, com essa religião, ou você já veio de coração aberto? Não, foi justamente isso. Vim, participava do culto, fazia oração, quando tinha algum louvor, cantava junto, mas sempre assim, vou participar, mas não vou me envolver. Uhum. Só ver como é que é e vou ficar na minha aqui, e a hora que terminar meu curso eu volto lá para onde eu vim, pronto. Uhum. E aí, o que foi acontecendo? Então, aí eu fui, assim, cada culto, cada sermão que eu via dentro da sala de aula, eu lembro que na época tinha, toda quarta-feira de manhã tinha capela, todos os cursos se reuniam no auditório. O que é essa capela? Era um culto geral, todos os alunos. Na época o NASP era bem pequeno, acho que o que tem hoje de um curso só tinha juntando todos os cursos, era a quantidade de alunos do NASP. Então juntava todo mundo no auditório, primeiro horário da quarta-feira, e tinha um culto mesmo, com louvor, com um pastor fazendo sermão, para depois ir para a sala de aula. E aí sempre vinha alguma coisa assim, vinha um sermão, uma mensagem que despertava assim, eu aprendi diferente disso. Uhum. E aí foi despertando a curiosidade cada vez mais. Olha, você citou já duas coisas. Você citou a questão do culto em sala de aula, né? Uhum. Também essa questão de um culto geral que tinha toda quarta-feira pela manhã. Além dessas duas coisas, teve mais algum ponto que te chamou a atenção diferente do que você esperava? Tinha as aulas de religião também, que aí é onde conseguia, o professor tinha tempo para aprofundar um pouco mais. Então, mesmo nos temas abordados, que eles não voltavam diretamente para a doutrina adventista, mas sempre estava ali me cutucando, me despertando, sempre ouvia alguma coisa que era contrário daquilo que eu pensava. E aí a curiosidade cada vez aumentando mais. Então, você se lembra de um momento, será que existe esse ponto, né? Assim, de você ter assim, tido uma consciência, a partir desse momento eu deixei de ser renitente e passei a ser receptivo. Teve algum ponto assim, será? Teve. Durante algo que a gente tinha na sexta-feira, um professor, ele era assim, um professor bem atuante na igreja, e ele sempre me colocava para ler. Então acho que ele percebeu o meu interesse e tal. Então na aula dele eu era responsável pela leitura. E a gente, na época, começou a ler o Caminho a Cristo. Então toda a aula lia um trecho do Caminho a Cristo, foi seguindo até o final do livro. E aí durante essa leitura eu comecei a ficar cada vez mais receptivo. Então, gente, a gente vai dar uma paradinha aqui na nossa conversa, um minutinho, daqui a pouco a gente continua. Como você percebe, um jovem totalmente envolvido, enraizado nas suas culturas religiosas, e de repente começa a estudar numa outra escola, também uma escola confessional, e começa a se despertar dentro dele um interesse por essa outra religião. E agora, qual foi de fato o ponto da virada na vida do Jean Galhardo? É isso que a gente vê daqui a pouquinho, depois do intervalo. Só quem trabalha aqui sabe o trabalho que dá para fazer isso. Se fosse feito da forma correta, o ar seria mais puro e até a água seria mais limpa. Vocês mesmos têm ideia do desperdício que isso causa? Essa latinha de refrigerante estão uns 1000 anos. É muita coisa que podia ser reaproveitada. Se fosse feito da forma certa, isso gera emprego. Afinal, pode ser produto comercializado, vendido, né? Só quem veste essa roupa mesmo, né, sente na pele aí. Aquele lixo jogado na rua, aquele que não foi separado certinho, né? O lixo deles hoje é meu ganha-pão amanhã. Minha concentração de estudos maior foi na área de religião, teologia. Houve uma exceção que foi quando eu fiz a faculdade de filosofia. Em princípio eu achava que ia ser televisão. Se for contar a história a rigor, deveria ser o 3º doutorado. Durante os 2 anos de mestrado eu tive uma vida acadêmica extremamente intensa. Eu levo a arqueologia como objeto sério de pesquisa.
especialmente a arqueologia que conta a história bíblica, a história do Oriente Médio. Eu descobri que eu gosto de estudar, que eu gosto de pesquisar, que me dá prazer passar uma tarde inteira lendo um livro e depois conseguir escrever um texto sobre aquilo. Eu descobri que eu queria ser paga para fazer isso, eu queria que esse fosse o meu trabalho. É fascinante. É como entrar numa máquina do tempo e voltar na história. Nós temos o único museu de arqueologia bíblica da América Latina. Meu nome é Carla Ehrenberg. Eu sou o Rodrigo Silva. E eu sou o NASP. E eu sou o NASP. O programa 180 Graus, o Ponto da Virada, está de volta. Quem está com a gente hoje é o Jean Galhardo. E ele vinha contando pra gente de uma infância gostosa que ele teve na cidade de Cosmópolis, aqui pertinho do NASP. Também da sua realidade enraizada numa outra religião, numa outra cultura religiosa. E ele veio estudar numa escola adventista e começou a se interessar por algumas coisas que viu aqui. Jean, você estava dizendo que às sextas-feiras um professor pedia para você fazer a leitura de um livro chamado Caminho a Cristo. E a partir dali, o que foi acontecendo? Então, aí com a leitura desse livro eu fui ficando mais receptivo. E aí teve um ponto que eu queria conhecer mais. Só que eu não sabia como. Faltava essa conexão para embarcar mesmo e começar a pesquisar, estudar. Rapaz, quer dizer que você, por você mesmo, chegou um momento que você queria mais. Sim, a curiosidade era tão grande que eu queria saber se tudo aquilo que eu tinha aprendido estava certo, estava errado, onde é que estava... Com relação aos adventistas, isso, né? Porque você só ouvia coisas negativas. Então aí um dia eu lembro no corredor do NASP, o pastor Volter, ele já dava aula de religião pra gente, só que ele achava que eu era adventista. Olha! E aí numa conversa, uma brincadeira assim, ele descobriu que não. E no mesmo momento ele perguntou se eu queria fazer estudos bíblicos e imediatamente eu respondi que sim. Puxa, essa pergunta veio na hora certa. Foi na hora certa, né? Eu lembro naquele dia mesmo, na parte da tarde, eu já fui para a sala dele e a gente já começou a fazer os estudos. E a gente fez estudos bíblicos por assim, mais ou menos uns 6 meses. Que legal! Você se lembra durante esse período de estudos da Bíblia, com o pastor Volter, se você descobriu alguma verdade na Bíblia que era totalmente nova para você? Então, tinha... sobre o sábado, eu assim, sempre aprendi que o sábado, você não precisava mais guardar o sábado, que o sábado tinha abolido, Jesus tinha abolido o sábado. Então, o sábado, na verdade, era o dia que eu tinha mais atividades. E sobre o santuário, vários temas que a gente começou a estudar e para mim era tudo novidade. Agora, você, pensa bem, você começa a entrar em contato com essas verdades, só que a sua vida... Como você disse, o sábado era o seu maior dia de atividades e tal, né? Você poderia ter tido a seguinte reação: não vou continuar porque não quero mudar meus hábitos, minhas atitudes. E qual foi a sua reação? Então, eu permaneci naquela, vou continuar estudando até tomar uma decisão definitiva. Só que aí, passado um tempo de estudo, o pastor Volter foi chamado para a Alemanha e aí eu fiquei assim, meio que sem pai nem mãe. Fiquei a ver navios. Aí passou mais um tempo, eu continuei os estudos com a minha sogra. Então eu fiquei mais uns 2 ou 3 meses fazendo estudos com a minha sogra. Eu ia para final de semana para casa dela, para namorar e tal, e ao invés de namorar, ficava fazendo estudo bíblico. Nossa, olha só! Só que aí também começou a surgir um clima assim, às vezes tinha alguma pergunta, alguma coisa que eu queria contestar, me sentia incomodado. Ah, entendi. Ficava assim inseguro de questionar a sogra. E aí acabou... Foi parando e a gente parou o estudo bíblico. Aí passou mais algum tempo, aí chegou o pastor Genival Novaes para pastorar universitário aqui do NASP. E aí eu procurei por ele, falei que eu tinha feito um estudo bíblico e tal, e queria continuar, e a gente começou de novo uma série de estudos bíblicos. E aí foi aprofundando. Jean, desculpa insistir nesse ponto, mas você tinha noção do que você estava fazendo? Você era membro de uma outra igreja, você estava enraizado numa outra cultura, sua família tinha todo o interesse de que você não se envolvesse com uma outra religião. Chega um pastor novo e você vai pedir a ele mais estudos bíblicos. Por que será? Então, até esse momento era curiosidade, para descobrir realmente o que era a igreja adventista. Na minha cabeça, eu falava assim, agora eu vou conhecer a igreja adventista, vou continuar na minha, mas não vai ter problema. Mas aí, conforme os estudos foram aprofundando, eu percebi que ia chegar um ponto que eu ia ter que tomar uma decisão.
ou continuar com os estudos, ou parar, ou ir para a igreja adventista, por algum caminho eu ia ter que Certo. seguir. Uhum. Você consegue pontuar pra gente um momento que falou, olha, esse foi o ponto da virada na minha vida. A partir daqui eu tomei uma decisão. Foi o dia que a gente fez o estudo sobre o sábado. O que aconteceu naquele dia? Assim, no final do estudo eu estava meio que em estado de choque. É mesmo? Foi uma sensação assim totalmente diferente. Onde Nunca foi tinha- esse estudo? Foi aqui no NASP, dentro da sala da pastoral universitária, Com quem? com o pastor Genival. Ele explicou e tal, a gente fez estudo sobre o sábado. E você colocou todas as suas dúvidas mesmo? Porque você tinha ouvido coisas muito ruins acerca dos adventistas. sim. Na verdade, para mim, durante todo esse período aí, a sala da pastoral era quase que um consultório de psicologia. Eu sentava lá, eu ouvia o estudo, falava do que eu tinha aprendido, e a gente discutia, e aí ia tirando as dúvidas. E aí, nesse estudo do sábado, eu saí da sala pastoral sabendo que daquele momento eu ia ter que tomar uma decisão. Ou dali para frente eu ia continuar, ou ia parar ali e ficar do jeito que eu estava mesmo. E que momento, Jean, que foi que você decidiu e você falou, a partir de agora eu vou falar para minha família, eu vou falar para os outros, vou assumir essa outra Então, isso aí foi identidade? um ponto complicado. Eu imagino. A partir do momento que eu fiz esse estudo, que eu decidi, falei, não, vou seguir esse caminho, vou procurar conhecer mais da igreja adventista, vou me envolver, vou começar a frequentar a igreja. Aí eu comecei a ter bastante dificuldade. Eu percebi, toda vez que eu tentava tocar no assunto, eu percebi uma resistência grande da minha família. Imagino. Porque eles já tinham seus preconceitos, Sim, né? sim. E aí, como que você foi administrando a situação? Então, na verdade, eu ficava meio que clandestino. Ia fazendo estudo, ia me aprofundando. De vez em quando eu conseguia marcar para ir no sábado de manhã assistir o culto na igreja, dava uma fugida, assistia o culto, aí depois voltava para casa. E aí o pastor Genival percebeu essa dificuldade. E aí ele deu uma solução assim que na época foi até inusitada. Que solução que ele sugeriu? Ele sugeriu da gente começar a fazer os estudos bíblicos lá em casa. Uau, mas isso era muita ousadia. Ele falou para mim, a gente começa tudo de novo, como se fosse o primeiro estudo. Eu vou até a sua casa e a gente senta lá e faz o estudo bíblico lá. E seus pais aceitaram? Então, aí ele assim, foi muito abençoado, muito esperto, inteligente nessa hora. Ele foi um dia lá em casa, conversou sem tocar em questão religiosa nenhuma, fez amizade, a gente marcou almoço. E aí depois que ele criou essa amizade, esse ambiente, aí ele foi realmente para fazer o estudo bíblico. E vocês fizeram? E aí eu comecei a fazer, eu e ele na sala, e meu pai e minha mãe com as atividades ali dentro de casa, só ouvindo, de vez em quando dava uma passada, saía. E aí depois eles começaram a assistir alguns estudos também. Inclusive um time que sempre estava lá em casa começou a assistir o estudo bíblico também. Olha, eu imagino que o resultado dessa situação, né, pode ter sido os seus pais chegarem num momento que expulsaram esse pastor de dentro de casa, ou eles começaram a respeitar a sua decisão, ou eles também aceitaram a mensagem. O que aconteceu? Na verdade, eles ainda não aceitaram a mensagem adventista. Mas várias circunstâncias, vários acontecimentos começaram a, assim, meio que amolecer o coração deles para eu conseguir ir para a igreja adventista sem ter problemas. Entendi. Então, assim, alguns momentos até trágicos na família. Por exemplo, tive a morte de uma tia, momentos assim que... Como que essa morte dessa tia ajudou nesse relacionamento? Eu tive uma tia, ela ficou muito doente, né, porque eu estava quase próximo do batismo, ela ficou muito doente. Foi diagnosticada com câncer e depois de um tempo veio a falecer. E nesse momento, a hora que a família realmente precisa de apoio e tal, as pessoas que estavam lá eram alguns amigos adventistas, o pastor que estava sempre no final de semana fazendo estudo bíblico, então eles começaram a se sentir acolhidos por esses amigos, esse convívio adventista que eu tinha. Isso aí foi facilitando Entendi. a ideia de eu ir para a igreja adventista. Agora, Jean, hoje, essa sua convicção permanece viva? Como que você continua alimentando, né, essa certeza de você estar mais perto de Deus, de você estar mais amigo de Jesus Cristo a cada dia? Como que você alimenta isso? Estudo da Bíblia, frequentando a igreja, mesmo dentro do ambiente do NASP, isso aí sempre traz a gente para próximo de Cristo, é um ambiente cristão, assim, um ambiente muito bom. Estudei em
escola pública. Então, é um ambiente totalmente diferente do que a gente beleza. encontra por aí. Que beleza. Jean, uma última perguntinha, assim, de uma forma bem sucinta. Você já tinha tido um encontro com Deus antes e hoje você continua nessa caminhada com Deus, né? Que diferença existe entre aquela noção de Deus que você tinha daquela época e essa de agora? Hoje, assim, eu entendo muito melhor o plano de Deus na minha vida. Antes as coisas iam acontecendo, pareciam acontecimentos assim ao acaso. Hoje eu paro, eu olho para tudo que aconteceu, eu vejo que Deus realmente estava me guiando. E também, às vezes, a gente passa por alguma tribulação, alguma coisa, mas a gente sabe que Deus está no controle, então a confiança de que tudo vai dar certo é totalmente diferente. Então, a sua frase é: Deus tem um plano para mim. Sim. Maravilha, Jean. Nós temos um momento aqui no nosso programa de umas perguntinhas rápidas. O ping-pong. Vamos lá? Vida. Tudo. Beleza. Minha família. Dinheiro. Para mim não é o mais importante. Educação. Educação é importante. Sucesso. Sucesso, eu acredito que minha vida hoje posso considerar sucesso. Pecado. Pecado é uma coisa que para mim já ficou para trás, a gente vai vencendo a cada dia. Perdão. Então, eu acho que é o que a gente tem que ter dia a dia uns com os outros. Futuro. Futuro, céu. Um privilégio. Privilégio estar na Igreja Adventista. Um pedido. Eu gostaria que minha família um dia também estivesse junto comigo. Um medo. Hoje, com a minha filha, eu tenho medo de tudo que possa acontecer de ruim. Uma grande verdade. Deus, Uma grande mentira. o diabo. Casamento. Casamento, eu acho que foi uma pedra fundamental em toda essa minha trajetória. Morte. Morte, para mim, é uma consequência da vida. Liberdade. Liberdade é o que eu vivo hoje com Cristo. Envelhecer. Não sabe o que é isso. Ainda não. Justiça. Justiça, eu acredito na volta de Jesus. Vai ser feita justiça sobre a terra. Um versículo da Bíblia que te acompanha. É Salmos 46, Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Que beleza, Jean. Que Deus te abençoe muito, abençoe sua família, sua filhinha tão querida, e que esse seu testemunho vivo possa ser uma luz para muitas pessoas. Obrigada pela sua presença aqui. E a gente termina o programa 180 Graus, o ponto da virada, feliz por ouvir essa história tão inspiradora. E como diz o texto bíblico, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Um grande abraço para você, que Deus te abençoe e até o próximo programa.